Você quer comer bem e pagar pouco? Então vá ao Panela. Almoço por quilo com churrasco, jantar à la carte, pizzas, porções, marmitas e marmitex. Pratos orientais aos finais de semana. Panela, Rua Orlando Damiano 2157, telefone 16 3371 4157. Consulte nosso site www.panela.com.br. O Estação Saúde de hoje vai falar sobre gripe e vacinação. Estamos aqui na clínica do Dr. Paulo Scali, um de nossos colaboradores. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem, prazer estar aqui no programa. A primeira pergunta para o Dr. Paulo é: o que é a gripe? A gripe, ela é uma infecção, ela é causada no organismo das pessoas. Ela é classificada com aquelas doenças infecto-contagiosas, porque ela é uma pessoa contamina a outra facilmente, e ela causa um mal-estar, ela causa febre, ela é uma doença que deixa a pessoa prostrada de 3 a 5 dias, e o que nós tememos na gripe são as complicações advindas dela. Aquele vírus que entra no nosso organismo, que dá essa doença chamada gripe, ela causa uma baixa de resistência, imunidade ou lesões no tecido que cria complicações, onde a bactéria vem. Então nós temos pneumonia, dores de garganta, ouvido, que são tudo consequências de um estado gripal que a pessoa teve. E o Dr. Paulo Scali vai explicar agora para vocês qual é a diferença entre a gripe e o resfriado. A gripe e o resfriado são coisas muito semelhantes quando nós falamos, mas a diferença é fundamental. O resfriado é uma infecção leve causada por um tipo de vírus. A gripe é uma infecção mais grave que dá febre muito importante e que dá uma debilidade na pessoa. Muitas pessoas caem de cama, perdem totalmente capacidade de fazer suas atividades, se afastam do trabalho ou até têm febre muito alta e constante. E essa diferença entre resfriado e gripe é fundamental, porque resfriado é leve, o tipo de vírus que causa ele é um vírus que os sintomas são mais suaves, é uma rinorreia, alguma coisa mais leve. A gripe não, a gripe ela dá uma tosse profunda, constante, a gripe faz com que a febre seja alta e com frequência e normalmente a gripe complica. A complicação da gripe ela vem por uma pneumonia, uma dor de ouvido, uma dor de garganta, onde há necessidade às vezes de ir para o antibiótico. Porque o vírus não tem o que se fazer. O vírus é o nosso organismo que vai ajudar a debilitá-lo e a combatê-lo. Agora, a gripe, ela entra no nosso organismo, causa essas lesões e nós temos que responder a isso. Então, o sistema imunológico, as condições da pessoa é muito importante. E como evitar a gripe, Dr. Paulo? A gripe, o contágio da gripe, ele é feito por gotículas quando nós falamos ou quando o vírus fica em alguma superfície, que a pessoa espirrou ou ela foi tossir, ela pôs a mão na boca, depois ela pôs a mão em cima de alguma coisa e você vai, põe a tua mão e depois você passa a mão na boca ou em alguma mucosa sua, que esse contato ou
inspirar aquelas gotículas leva para dentro de você o vírus. Então, lavar as mãos, nós evitarmos de passar a mão em locais de mucosa, nós evitarmos de espirrarmos abertamente, colocar a mão na frente ou um lenço de papel, tudo isso são atitudes que levam a ajudar a não disseminar a gripe. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos com mais orientações do Dr. Paulo Scali. Confiança é essencial quando o assunto é a sua saúde. Há 20 anos, a farmácia Amazon manipula medicamentos com profissionais capacitados, seguindo um alto padrão de qualidade. Com uma linha completa de produtos de qualidade, um atendimento diferenciado, a farmácia Amazon se tornou uma referência na região. Em 2 endereços, Rua José Bonifácio, 1071 e Rua Larga, esquina com Travessa 9, 3374-2451. Academia O2. Aqui você encontra os melhores profissionais e muitas opções de aulas e treinamento em um local amplo e confortável para que você tenha o prazer em malhar. Academia O2 é um local completo para a sua saúde e bem-estar, com atividades para toda a família. Venha nos conhecer. Academia O2. A Tic-Tac-Toe Educação Fundamental é a única escola bilíngue de período integral em São Carlos que oferece ensino socioconstrutivista com uma vivência legítima em inglês oferecida por professores vindos de diferentes partes do mundo. Tic-Tac-Toe, educando, crescendo e aprendendo de uma nova maneira. Rua Rui Barbosa, 1488. Telefone 3413-0231. A Clínica Scali oferece um excelente atendimento pediátrico. Previna-se, garanta um crescimento saudável para o seu filho. Instalada em um ambiente agradável e tranquilo, a clínica oferece, além de um tratamento diferenciado, possui ambiente e aplicação de vacina com toda a atenção e cuidado que o seu filho merece. A Clínica Scali fica na Rua Vitor Manuel de Souza Lima, 570. O Estação Saúde volta agora com o tema gripe e vacinação. E o Dr. Paulo Scali vai responder para a gente se a vacina protege contra todos os vírus. A vacina antigripal, ela protege contra alguns tipos de vírus. Por exemplo, nós temos mais ou menos na vacina 3 tipos de vírus. A gripe suína, que é aquela gripe mais poderosa lá que nós temos medo, e a gripe sazonal nossa, que é todo ano, essa gripe que nós pegamos aqui. Então, o que na verdade se pretende com a vacinação é combater aqueles vírus mais potentes, aqueles vírus que causam no organismo uma lesão mais debilitante. Então, a vacina não protege contra o resfriado, isso é importante, porque muita gente faz a vacina, depois pega um resfriado, que é uma infecção mais leve, espirra, tem uma congestão nasal, às vezes fica com a garganta ardendo, um pouco de dor, mas isso é o resfriado que a vacina de gripe não protege. O que a gripe, essa vacina que está se fazendo, ela tem a intenção de proteger as pessoas daquele quadro que nós falamos, mais importante, mais debilitante, que leva a uma pneumonia, a infecções mais graves. E são 3 tipos de vírus que tem nessa vacina que nós fazemos. Então é importante dizer o seguinte, quando você faz a vacina, a finalidade é te proteger durante todo esse período do inverno, agora desse ano, por 6 meses, às vezes até 12 meses, mas daquelas formas graves de gripe, aquelas gripes que são importadas, que nós recebemos de outro país, por outras pessoas, ou aqueles resfriados que nós temos por aqui, nós que temos que combater.
Agora, a vacina, ela ajuda muito a questão dessa gripe não nos pegarmos de forma desprecavidos. E quem deve fazer a vacina? Então, a vacina, ela é escolhida, pode ser feito em todos, pode ser feito em todas as pessoas. A partir de que idade? Agora, a partir do 6º mês, o governo escolheu a propaganda em algumas faixas, que é do 6º mês até 5 anos, que é uma idade onde a criança, qualquer infecção, faz com que a criança tenha complicações graves, pneumonias e outras coisas mais. E o adulto acima de 60 anos, que é também aonde já entra numa faixa de maior debilidade, o sistema imunológico já não está tão efetivo. E nós temos também as gestantes, que devem fazer, e as puérperas, que são aquelas mulheres até 45 dias após o parto. Então, são situações que devem ser feitas a vacina. Que é aconselhável. E é muito importante. E a vacina é 100% eficaz, doutor? Então, a vacina, ela tem uma expectativa de uns 90% de efetividade. Por quê? Porque ela, na verdade, ela está inoculando dentro da gente, quando você toma a picada da vacina, ela está colocando o modelo, o protótipo do vírus da gripe. Então, ele é o vírus morto, é só o modelo do vírus que eu estou colocando. E isso é importante as pessoas entenderem, porque é como se fosse a maquete do vírus que põe aqui dentro de mim, e o meu sistema vai captar aquilo, gravar na sua memória, e ele vai produzir anticorpos para aquilo ali. Então, nesse ano que passou, eles selecionam as cepas da gripe que teve e produzem essa vacina. Então, nós estamos protegidos esse ano da maior parte dos vírus que estavam comum entre nós. Se surge algum outro novo, vai ser o ano que vem colocado na vacina. Agora, o que é importante? Que as pessoas percam um pouco essa cisma de que a vacina produz a gripe. A vacina não produz a gripe. Você não vai pegar a gripe por causa da vacina. Olha, gente, super importante. Isso é importante. Por quê? Porque não existe vírus. Ali é só a maquete do vírus. Nós temos no nosso organismo, às vezes, uma reação como que se simulasse um resfriado, porque seria como se o organismo tivesse se defendendo contra aquele vírus. Então, um pouco de dor no corpo, às vezes um pouco de reação local, dificilmente uma febre, mas isso são coisas que poderiam ocorrer. Eu tenho visto um pouco mais de reação local, um vermelhidão aqui, fica um pouco dolorido, mas por 1-2 dias, e depois isso termina. Nós vamos novamente para um breve intervalo e voltamos com mais orientações do Dr. Paulo Scali. Confiança é essencial quando o assunto é a sua saúde. Há 20 anos, a farmácia Amazon manipula medicamentos com profissionais capacitados, seguindo um alto padrão de qualidade. Com uma linha completa de produtos de qualidade, um atendimento diferenciado, a farmácia Amazon se tornou uma referência na região. Em 2 endereços, Rua José Bonifácio, 1071 e Rua Larga, esquina com Travessa 9, 3374-2451. A Clínica Scali oferece um excelente atendimento pediátrico. Previna-se, garanta um crescimento saudável para o seu filho. Instalada em um ambiente agradável e tranquilo, a clínica oferece, além de um tratamento diferenciado, possui ambiente e aplicação de vacina com toda a atenção e cuidado que o seu filho merece. A Clínica Scali fica na Rua Vitor Manuel de Souza Lima, 570. Você quer comer bem e pagar pouco? Então vá ao Panela. Almoço por quilo com churrasco, jantar à la carte, pizzas, porções, marmitas e marmitex. Pratos orientais aos finais de semana. Panela, Rua Orlando Damiano 2157, telefone 16 3371 4157. Consulte nosso site www.panela.com.br.
A Tic-Tac-Toe Educação Fundamental é a única escola bilíngue de período integral em São Carlos que oferece ensino socioconstrutivista com uma vivência legítima em inglês oferecida por professores vindos de diferentes partes do mundo. Tic-Tac-Toe, educando, crescendo e aprendendo de uma nova maneira. Rua Rui Barbosa, 1488. Telefone 3413-0231. Voltamos com o Estação Saúde, falando hoje sobre gripe e vacinação com o Dr. Paulo Scali. E eu quero perguntar, doutor, assim, que nessa época o inverno chegou, são muitos os casos, né, e vai aumentando. E a mãe já entra com um mel ou um própolis, isso resolve? É importante, a criança quando está no estado gripal, ela tem uma debilidade do organismo. Esse organismo precisa de energia, porque ele está se combatendo, se defendendo, ele está numa guerra com o vírus. Então, aquele cuidado da mãe, aquele manejo de oferecer líquidos com frequência, o suco, de oferecer um leite com mel, ou até aquele melzinho na colher com limão, você está dando energia para a criança, para que ela combata essa infecção. Então, é importante a gente ver o incentivo e o estímulo na criança com relação à alimentação, à ingesta de líquidos. Porque a gripe, ela é uma infecção que pega o organismo de surpresa. Você não sabe a hora que você vai se contaminar. Você saiu na rua, foi no supermercado, foi fazer uma compra, de repente alguém espirrou perto de você, te jogou aquele vírus e tal. Então, essa situação imediata do organismo também precisa de uma resposta. E a criança, o fator emocional é importantíssimo. Ela sentir que tem alguém cuidando dela, alguém estimulando ela tem uma resposta. Por isso que a gente falava, né, muito antigamente, a pessoa dava um presente para a criança que estava doente, né? Muitas vezes me perguntam, é verdade, isso funciona, né? Isso funciona no aspecto psicológico da criança. Aquele presente parece que dá uma energizada, uma força extra para a criança, aonde muitas vezes a febre cessa. A criança se desenvolve bem diante dessas infecções virais que dependem única e exclusivamente da criança, né? Então, é importante a alimentação, uma alimentação balanceada. Muita gente fala da vitamina C. A vitamina C, vamos dar umas gotinhas de vitamina C, ou caprichar no suco, né, acerola e outras frutas mais ricas em vitamina C, pelo menos 1, 2 vezes ao dia. É importante porque entra na parte da hidratação e na parte que são ricos em vitamina C. A vitamina C é antioxidante, ela ajuda a resposta imunológica. Tudo faz sentido. Às vezes coisas antigas, aquele leitinho com mel à noite ao deitar, aqui para orofaringe, aquilo, o mel é um antibiótico natural, o própolis também é. O próprio açúcar do mel, ele esteriliza aqui um pouco aquela flora ruim da garganta. Então, existem coisas que nós temos o hábito e que podemos fazer. O que é importante? A mãe ou a cuidadora, aquela que faz a maternagem, né, aquela que está ali assumindo a criança, porque às vezes é uma tia, uma amiga, tal, ela observar a criança. Então, como essa criança está evoluindo, a febre, a tosse, os sintomas que ela está tendo, a dor no corpo, porque a gripe é uma coisa que ela evolui de uma forma sutil e que ela vai piorando gradualmente. Se essa piora não se interromper, o organismo não der a resposta, nós temos que agir. Nós temos que fazer exames, temos que levar ao médico para que ele observe se está tendo alguma complicação. Doutor Paulo, e qual é o febre? Qual que é o estado febril? Nós consideramos febre acima de 37,8. Tá. Então, 37,5, 37 significa subfebril. O que deve ser recomendado? Que você dali meia hora, 1 hora, meça de novo a temperatura. Se essa temperatura estabilizou, desceu, tranquilo. Se subiu, foi para 38, 37,8, você pode pensar em dar um antitérmico.
A febre não necessariamente tem que ser interrompida, é muito de acordo com a criança. A criança está bem, está com 37,8, você pode esperar um pouco, porque na verdade a febre é essa resposta do organismo contra o vírus, está tendo uma guerra ali. Então a gente fala que a febre é uma reação natural e boa, o organismo está tendo uma efetividade. Então é importante também isso. Agora, nós batemos na tecla que a alimentação, a hidratação, a evolução da gripe tem que ser uma coisa muito bem controlada e acompanhada. Muitas vezes é uma gripe só e não se dá bola para o que está acontecendo, pode cair no erro de depois ter uma complicação e uma surpresa, uma pneumonia ou alguma coisa assim. Fica perigoso, né? Eu tenho uma dica que eu acho legal assim, febre, você tem que medicar. Então mediu a temperatura, deu 37,8 ou 38, você vê que a criança está prostrada, medica. Vai ao banho ou não? Damos banho, colocamos álcool na água, tem certas coisas que também preocupam. O banho, ele abaixa meio grau, máximo 1 grau. E você tirou a criança do banho, volta esse 1 grau. Então, o banho pode ser dado, mas sempre medicar a criança antes. Certo. A medicação é imprescindível. Tá. Ok? E hoje em dia, né, doutor Paulo, muitas mães trabalham, a criança tem que ir para a escola. O que o doutor orienta nesses casos? Eu penso aí o bom senso, né? Você não quer para o teu filho, que também não gostaria para os outros, nem que os outros façam com você também. Eu acho que teve febre é contraindicação de não levar à escola. Se está com o nariz escorrendo um pouquinho, uma tosse aí leve e tal, não é contraindicação. Agora, febre não se deve, mesmo porque precisa de um controle dessa criança. Então, uma temperatura, medir a temperatura a cada 6 horas, para ver como que ela está evoluindo. Porque para nós médicos ajuda muito você chegar e falar, doutor, ele está com uma tosse seca ou produtiva, eu medi a temperatura nas anteriores 12 horas ou 18 horas, ela oscilou assim, eu medi por 3 vezes a temperatura no intervalo de 4 ou 6 horas, ela fez assim. Ajuda muito a gente a ter esse diagnóstico. É só gripe, já tem uma complicação, então esse acompanhar da cuidadora, da mãe, da pessoa que está fazendo a maternagem, ajuda muito. É importante. Então, olha aí as dicas, as orientações do Dr. Paulo. Nós estamos chegando ao final do programa Estação Saúde e o Dr. Paulo vai passar algumas recomendações finais. A dica é o seguinte: a gripe não é invencível, a gripe é uma coisa fácil de se lidar. Importante tratarmos os sintomas das crianças, ajudá-las a passar por esse processo que dura 3, 5 dias, controlando a febre, hidratando. Uma das coisas que preocupa muito as mães é a perda do apetite, porque a infecção da gripe causa na criança uma mudança do paladar. A criança fica enjoada, ela já não quer, ela toma mais líquido, ou às vezes alimentos mais tenros. A forma de degustar um Danone, um purê, alguma coisa, pode ajudar bastante. E hidratar, controlar a febre que possa vir, observar os sintomas. A vacina é importante e a alimentação da criança para dar resistência nela. A vitamina C, o mel, sucos que possam ajudar a nutrir a criança e incentivar essa criança. Não é o presente necessariamente, mas os mimos. As vovós são ótimas, né? O agrado, o beijo, o abraço, isso é muito importante. O programa Estação Saúde chega ao final. Eu quero agradecer a participação do Dr. Paulo Scali. Muito obrigada, doutor. E na próxima semana voltamos com o tema depressão no Estação Saúde.